Quero agradecer a você que nos visita nesta manhã. Deus te abençoe grandiosamente. Deus ministre ao seu coração. Começamos quarta-feira falando sobre essas mulheres incríveis e falamos sobre uma mulher especial, muito especial, chamada Maria. Hoje Deus nos leva a pensar numa outra mulher, também de nome Maria, chamada Maria Madalena. Todos nós, irmãos, todos nós que já nos encontramos com Cristo, que já recebemos do Senhor a graça de conhecê-lo, pela ação do Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, todos nós tivemos uma história de quê? Uma história de conversão. Todos nós tivemos uma história que antecede a nossa conversão, que fala talvez de um tempo em que desobedecíamos ao Senhor, num tempo talvez que éramos escravos de tantas coisas, num tempo em que estávamos em desobediência ao Senhor, como a irmã Jaci citou, Romanos 3:23, num tempo em que nos encontrávamos separados da graça e da glória de Deus. Assim também, Maria Madalena, ela se encontrava separada. E a Bíblia vai nos dizer que ela foi liberta por Jesus. Ali começa a história de uma grande serva do Senhor. Que Deus possa trazer ao nosso coração, nesta manhã de ceia, nesta manhã de celebração, alguma coisa que coopere dentro de nós, para que cresçamos a partir do exemplo que Maria Madalena traz, mostrando o poder que Deus tem, e Ele usa através das mulheres incríveis como vocês são. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia por gentileza lá em Lucas no capítulo 8, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Encontrou? Coloca-te de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor logo em seguida. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 2. Diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Amém? Irmão Danilo, ore ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu amado irmão. O texto nos diz que Maria Madalena, tendo sido liberta de 7 demônios, então não era uma situação fácil, ela vivia uma vida conflituosa, possivelmente ela não tinha uma vida regrada, uma vida de alguém possuído por demônios, é uma vida de insanidade, de imprudências, de incoerência com aquilo que Deus espera. Mas Jesus a libertou. E esta mulher,
ela conhecendo a verdade foi liberta, porque a palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ela conheceu a verdade de Jesus e foi liberta por ele. E Deus fala conosco através da libertação de Maria Madalena, que não há poder no mundo físico, e não há poder no mundo espiritual das trevas, que possa impedir a ação do Senhor. Não há nada que te escravize ou que tente te dominar, que possa impedir a ação do Senhor. Essa mulher nos ensina que a partir do momento em que somos libertos, nós precisamos aproveitar a liberdade que temos em Jesus para glorificar o nome dEle e segui-lo fielmente. Glória a Deus. Esta mulher foi liberta da possessão, ela foi liberta dos seus pecados, ela foi liberta de toda a incredulidade. Maria é prova de que nada pode impedir a ação do Senhor. Amém. Glória a Deus. E Deus fala: aquilo que eu posso e que eu devo, escuta isso, toma posse. Aquilo que eu posso e que eu devo tirar, eu vou tirar. Mas aquilo que cabe a você, faça-o. Escuta isso. Muitas vezes nós pedimos a Deus: Senhor, muda-me. E talvez nós queremos de todo o nosso coração que o Senhor mude a nossa vida. Tem coisas que só Ele pode fazer, como a libertação dessa mulher. Só Ele podia fazer. Mas tem coisas que nós precisamos fazer. Senhor, muda o foco do meu olhar. Talvez eu tenha olhado para coisas que não cooperam para o meu bem. Mas aí Deus diz assim para mim: filho, muda o foco você. Olhe para outro lado, porque se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Porque é melhor entrar com apenas um olho no céu do que tendo os dois seres lançados no inferno. Deus está nos dizendo: olha, aquilo que eu preciso fazer e que você não pode sozinho, eu farei. Mas aquilo que compete a você, trilhar no caminho, olha, se o teu pé te escandaliza te levando a caminhos inadequados, se a tua mão te escandaliza, levando-te a pegar ou fazer coisas com elas que desagradam a mim, cabe a você cortar a tua mão, cabe a você cortar o teu pé, e não literalmente, entenda isso, mas cabe a você impedir que a tua mão haja de incoerente com a vontade de Deus, ou que os teus pés te levem a caminhos que Deus desagrada, e isso Deus não vai fazer. E quantas vezes nós queremos consagração, nós pedimos: Deus, eu quero consagração, eu quero estar na tua presença, mas nós não eliminamos aquilo que nós precisamos eliminar para sermos abençoados. E repetimos, e talvez jejuamos, e talvez oramos, mas não cortamos os pecados que precisam ser cortados para que a unção do Senhor realmente tome a nossa vida, para que de fato o Senhor nos use, para que de fato nós sejamos fortalecidos e transformados. Falta transformação porque nós não nos entregamos a essa transformação fazendo a nossa parte. E Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós. Deus não vai tirar a pedra, Ele vai chamar o morto à vida, mas tirar a pedra cabe a nós, amém? E Maria Madalena tirou as pedras, porque ela foi liberta e ela começou a seguir a Jesus. E eu quero dizer, Maria Madalena, ela é uma mulher incrível, porque ela tornou-se uma seguidora inseparável do Mestre. Ela estava nas trevas, mas Jesus a resgatou para a luz do seu amor. Imagine uma mulher que é habitação de espíritos imundos, mas agora que ela é liberta, ela começa a seguir a Jesus de uma forma tal
que os momentos, nós vamos ver vários momentos em que todos fugiram, em que todos se afastaram, mas ela estava ali. Nós precisamos seguir a Jesus a partir do momento que nós fomos libertos. E eu quero crer, irmão, irmã, que você foi liberto, que você foi liberta. Que nós temos um histórico de transformação realizada por Cristo. Que nós recebemos mudanças radicais na nossa vida. Que coisas que nós fazíamos lá atrás, hoje nos envergonham. Mas hoje também gera testemunho, porque o Senhor nos libertou daquilo. Mas eu quero dizer para você, que nós precisamos fazer com que estas transformações alcançadas se tornem como um trampolim, que nos condicione a alcançar o Senhor, a nos elevar ainda mais, a uma presença maior de Deus na nossa vida. Maria Madalena, ela foi liberta, e essa libertação não fez com que ela vivesse de uma forma monótona, de uma forma dificultosa, de uma forma relaxada, mas ela pegou firme. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, e ela não olhou para trás, ela seguiu adiante, e é isso que Deus espera de nós. Maria Madalena, ela não se acomodou na posição de consumidora. Num princípio, escuta, ela foi apenas consumidora. Quando ela estava endemoniada, ela foi apenas consumidora. E ela consumiu do Senhor a sua graça. Ela consumiu do Senhor o seu poder. Ela consumiu do Senhor a sua misericórdia. Mas agora que ela é liberta, ela não se contenta em ser apenas consumidora, mas ela diz: aquele que me serviu merece o meu serviço. E ela começa a servir Jesus. Ela pela gratidão, ela segue fielmente a Jesus, seguindo e servindo. Ela valoriza a bênção alcançada. Valorize a bênção que você alcançou do Senhor. O que Jesus fez por mim é impagável. Eu acredito que era este sentimento e era este pensamento que adornava a mente de Maria Madalena. O que Jesus fez por mim é impagável. E agora tudo que ela faz por ele, ela acha que é pouco. E ela se sente em um estado de prazer em dar ao Senhor o seu melhor. Irmãos, se olhássemos com realidade para aquilo que Jesus fez por nós, se olharmos para o céu que nós alcançamos não por mérito nosso, mas por aquele que nos amou e tomou o nosso lugar na morte, se entendêssemos isso na realidade, na profundidade desta verdade, então nos entregaríamos, então olharíamos para a nossa vida e diríamos: o que eu fizer para o Senhor é pouco diante do que Ele fez por mim. Mas muitas vezes nós olhamos para as nossas mãos e dizemos: elas estão cansadas. Nós olhamos para os nossos pés e dizemos: eles estão frouxos. Nós olhamos para a nossa vontade e dizemos: ela está fraca. Nós olhamos para a nossa fé e dizemos: ela já não existe. Então, o que foi feito por nós não tem um valor? E esse valor não nos impulsiona a dar o nosso melhor ao Senhor, se Ele nos deu o melhor, nos garantiu por sua própria morte a nossa permanência na vida e a nossa ascensão ao céu um dia? Fico pensando, irmãos. Na última ceia, Jesus está com os seus discípulos. Presta atenção. Jesus está com os seus discípulos lá em Mateus 26, 35. A Bíblia vai dizer assim: disse-lhe Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro disse: olha, ainda que seja necessário, ainda que seja mister, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, morrerei. De forma nenhuma te negarei.
nos diz que todos os discípulos, não só Pedro. Pedro negou, mas todos os discípulos disseram que não o abandonaria. Mas Pedro negou Jesus. E todos os discípulos o abandonaram. Todos os discípulos o abandonaram. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 50, o texto vai dizer assim: então, deixando-os, todos fugiram. Todos fugiram. Mas eu quero dizer para você, Maria Madalena não fugiu. Ela é exemplo para nós. Aqueles que eram mais próximos fugiram, mas Maria Madalena não fugiu. O texto não fala tanto de Maria Madalena, mas fala que Jesus estava andando de aldeia em aldeia, cidade em cidade, curando enfermidades e fazendo maravilhas. Estava com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que foram curadas de enfermidades e as quais foram expelidos demônios, e entre elas Maria Madalena. Ela estava seguindo Jesus. Era uma discípula de Jesus. Ela estava com Cristo. E agora todos fogem, mas ela está ali. Na crucificação de Jesus, o único discípulo que se encontra ali, ao alcance da visão de Jesus, é João. João está com quem? Com Maria, mãe de Jesus, com Maria Madalena e algumas outras mulheres. Apenas João dos discípulos, mas Maria Madalena está lá. Deus, Ele nos fala, irmãos, através da vida desta mulher. Nós passamos por momentos triunfantes, e aí estamos com Jesus, né? Ele vem curando, vem fazendo, estamos com Jesus. Mas passamos por momentos difíceis também, em que as tempestades vêm, os dias das provas, né? E aí abandonamos a carreira, e aí nos acomodamos ou nos escondemos, aí fugimos da nossa obrigação e da nossa responsabilidade. Maria Madalena nos mostra que isso não pode ser assim. Eu estive com ele na alegria de ser liberta, eu estive com ele na alegria de ver outros sendo libertos, eu estive com ele na alegria de ouvi-lo, a sua voz e as suas palavras inefáveis, mas estou com ele também na tristeza do momento para ele, em que em carne ele se entrega de uma forma tão triste e tão pavorosa por todos nós. Eu estarei com ele. E muitas vezes não somos como Maria Madalena. Estamos muito triunfantes e festivos nos momentos bons. Mas nos momentos difíceis da caminhada da igreja, nós nos esquivamos ou fugimos ou nos escondemos. Mas Deus nos chama a atenção para olharmos para Maria Madalena e que ela seja exemplo de fé cristã para nós. Amém? Maria nos ensina que devemos seguir a Cristo por amá-lo. Maria também nos ensina que aquilo que Jesus fez por nós está acima de qualquer coisa que nós venhamos fazer. Então, dê o seu melhor. Quantos crentes estão vivendo uma vida sem expressão? Estaria dando ao Senhor o seu melhor, ou estaria fazendo jus ao que Jesus fez por ele? Será que Jesus realmente morreu por nós, para que nós estivéssemos vivendo a nossa vida relaxadamente, regaladamente, como se não tivéssemos uma missão a cumprir? Como se almas não tivessem ao nosso lado morrendo todos os dias? Como se nós não pudéssemos de maneira alguma arregaçar a nossa manga e fazer alguma coisa? Como se nós não tivéssemos uma missão neste mundo, mas temos. Quantos de nós e quantos cristãos hoje estão colocando coisas pequeniníssimas, como impedimento para o seu comprometimento com a obra, o seu compromisso com Deus? É o cansaço, é a preguiça, é isso, é um tanto de coisas, é um monte de desculpa, mas Deus está dizendo: olha para Maria Madalena. Ela é exemplo. Acredito que todos nós devemos concordar com a postura de Maria Madalena e precisamos tomar a mesma postura. Como temos seguido Jesus? Como temos seguido Jesus? Maria Madalena
estando outrora totalmente imergida nas trevas, agora ela não abre mão de estar plenamente na luz. Escuta isso e lembre-se disso. Você, eu, todos nós, antes de Cristo, também estivemos mergulhados nas trevas do pecado, da perdição. Mas agora que estamos na luz, não desejamos estar na penumbra, mas que caminhemos na condição de nos tornarmos algum dia luz perfeita, dia perfeito, assim como a luz da aurora. Palavra de Deus em Provérbios, né? Maria Madalena é uma mulher incrível, pois o seu amor pelo Mestre era maior do que o medo. João capítulo 19, versículo 25, a palavra vai dizer-nos assim: e junto à cruz de Jesus estava a mãe, a sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Junto à cruz estavam eles ali. Maria Madalena. Os discípulos fugiram porque estavam com medo. Estavam escondidos porque estavam com medo. Mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o perfeito amor. E foi pelo perfeito amor que aqueles irmãos do passado, que você vai ler na história, se entregaram à morte, não negaram a Cristo, foram confrontados para negarem. E quantos missionários viram suas famílias antes de serem mortos, viu o filho, a filha, a esposa levar um tiro na cabeça? Isso não é historinha, isso é verdade. Quantos viram o filho primeiro, depois a filha, depois a esposa levar um tiro na cabeça? Nega a sua fé, não nega não? E foi ceifando a vida de cada um até o próprio missionário morrer. Irmãos, quantas vidas foram queimadas vivas? Quantos são idolatrados hoje como santos e santas, como deuses e deusas que são servos e servas leais do Senhor, que não negaram a sua fé, mas que entregaram a própria vida, que não negaram o Senhor, que foram confrontados, ou nega ou morre, mas morreram pela fé. Irmãos amados, eu fico pensando que essa mulher aqui, ela nos mostra um amor por Jesus que está acima do medo. O perfeito amor lança fora o medo. E essa mulher nutre um perfeito amor por Cristo, porque ela foi amada primeiro, porque Ele a encontrou possessa de 7 demônios e a libertou. Nós o amamos porque Ele nos amou. E isso era a verdade na vida dela. Ela o amava porque Ele o havia amado primeiro. Ele o havia amado primeiro. Ela não fugiu, ela não negou, ela não omitiu, mas ela postou-se, prostrou-se diante do Senhor e ficou ali. Precisamos também robustecer a nossa fé para não abandonarmos o Senhor, para estarmos com o Senhor nos dias bons e nos dias maus. Precisamos de fato impulsionar-nos para correr em direção aos braços do Senhor e nunca para distanciar-nos do Senhor e de sua obra. Devemos tirar de nós toda negação ou omissão. Não negue o Senhor, não omita o seu trabalho para Ele e para a glória dEle. A Bíblia nos conta também que Maria Madalena foi a primeira mulher a testemunhar a ressurreição de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 9 diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, no domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Maria Madalena foi a primeira a receber a grande notícia. E o texto bíblico também nos diz que Maria Madalena foi a primeira mulher
e a primeira pessoa a divulgar esta verdade, a contar para o mundo estas boas novas. Marcos 16, 10 e 11. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Maria Madalena, ela foi a primeira a ser confrontada com aquela vitória. A vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição do Senhor. Ela foi a primeira a divulgar essa notícia, e ela vai até os discípulos que estão em um lugar, uma casa, trancados, com medo dos judeus. Eu quero até ler esse versículo para você, lá em João no capítulo 20, versículo 19, diz assim, escuta: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês, ou paz seja convosco. Irmãos, essa mulher, ela pelo amor que tinha, ela não fugiu. E no primeiro dia da semana, no primeiro momento que ela pôde, ela estava ali. Mas Jesus já não estava ali, aleluia. Porque a morte não venceu o nosso Senhor, porque o nosso Redentor vive. Como era o entendimento de Jó. Mas aquela mulher, ela foi impactada com a notícia da ressurreição. Ela impactou os discípulos com a notícia da ressurreição, mas eles não creram. O texto nos diz que ela não fugiu, mas os discípulos estavam trancados numa casa com medo dos judeus. A mulher está cheia de amor, e o seu amor ultrapassa o medo humano, mas talvez esteja faltando um pouco de amor no coração dos discípulos. Talvez esteja faltando um pouco de ousadia. Talvez esteja faltando um pouco de fé. Porque eles não creram nela. Mas por que ela mentiria? Se ela era uma deles, se ela estava junto com eles, por que ela mentiria? E por que eles não acreditariam? Mas o texto nos diz que eles não acreditaram nela. Mas por que não acreditariam, sendo as notícias de quem é? Do Senhor, que sempre fez coisas gloriosas, extraordinárias aos olhos de todos. Muitas vezes somos muito céticos, não temos fé, e Deus está falando conosco, e muitas vezes tapamos os nossos ouvidos, ou falamos: esse pastor fala demais, ou dizemos assim: essa palavra é tão cansativa. Quantas vezes Deus fala ao nosso coração e vem trazendo uma palavra aos nossos ouvidos, e nós a desprezamos e não cremos. Mas o Senhor vem dizendo nesta manhã ao meu e ao seu coração: crê na minha palavra, porque a minha boca não abre para proferir palavras sem intenção. Deus tem intencionalidade. Ele sabia que você estaria aqui nesta manhã para receber esta palavra. Se a boca do Senhor produz esta palavra nesta manhã, é porque Ele sabia que um par de ouvidos pelo menos estaria aqui para ouvi-lo. E eu glorifico a Deus por sua vida, mas que olhemos para a vida de Maria Madalena. Não deixe o medo tomar o seu coração, mas seja ousado e tenha fé. Tenha fé. E aquela mulher agora, ela está ali contando para os discípulos, e os discípulos não acreditaram. E o dia passou, e na parte da tarde, o que é que acontece? Jesus aparece para eles. Eles estando nesse texto aí falando, né? Eles estando trancados na casa, com medo dos judeus. E aí Jesus aparece para eles. Maria já tinha avisado, mas eles não acreditaram. Jesus aparece para eles e diz: paz seja convosco. E o Senhor nessa manhã diz para o seu coração, ainda que
passando por tribulação, passando por luta, ainda que não acreditando em algumas questões que Jesus pode realizar na sua vida, porque talvez você esteja fazendo uma leitura da sua vida pela ótica humana, mas Deus diz: olha, eu não te chamo para andar por vista, mas andar por fé. E Ele está dizendo para você nesta manhã: eu posso todas as coisas. E você também poderá todas as coisas que se entender que eu te fortaleço, que eu posso te fortalecer. Toma posse da sua vitória, mas creia. Não se deixe dominar pelo medo dos muitos acontecimentos conflituosos, mas que o amor, o seu amor por Cristo, possa ser um vínculo de perfeição que rompa todo medo e te dê a ousadia para caminhar, para tomar as mãos no arado e não olhar para trás, não desanimar da carreira. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, possa estar te visitando agora, ungindo o teu coração, a tua mente, passando com um óleo precioso sobre você, curando as tuas chagas, as tuas dores, as tuas feridas, proporcionando a você o alívio de todas as suas ansiedades e angústias. No nome de Jesus, quero ministrar sobre a sua vida nesta hora a bênção do Senhor. Mas aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Então se posicione, porque se você semear o seu campo no tempo próprio, a chuva é com o Senhor, e Ele garante que Ele faz. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se você semeia, ara o seu campo, o campo da sua vida, o campo dos seus sonhos, o campo da sua fé, você ara e lança sementes, e o Senhor vem e lança a chuva, derrama a chuva no tempo próprio, porque aquilo que precisa cair do céu virá, mas aquilo que precisa ser feito na terra é responsabilidade tua. Que Deus te abençoe. E essa mulher incrível, ela nos inflama o coração de alegria, porque num momento de tristeza, de angústia, em que ela podia ter sido tomada, sequestrada por todos os sentimentos terríveis, e estar numa casa, trancada, chorando, ela estava no sepulcro, ela estava lá para levar os ungüentos, perfumar o corpo de Jesus, mas ela recebe aquela notícia maravilhosa: Jesus não morreu, porque a morte não pode vencer o Senhor da vida. Jesus ressuscitou. E é isso que nós queremos celebrar nesta manhã com a ceia do Senhor. Aquilo que Maria presenciou, Jesus está vivo, e nós queremos celebrar a ceia do Senhor dizendo a nós, ao nosso coração, à nossa mente e a todos quanto puderem ouvir esta live, que Jesus está vivo, que Ele vive e reina para todos sempre, e que enquanto estivermos aqui, nós celebraremos a ceia do Senhor, enaltecendo o nome dEle por tudo que Ele fez por nós, e aguardando a sua volta, porque Ele virá, porque aquele que foi preparar-nos lugar virá outra vez e nos levará para Ele mesmo, para que onde Ele está hoje, estejamos nós. Aleluia, que Deus nos abençoe.